Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Energia limpa, sem emissão de poluentes, estudos cuidadosos, 100% da água devolvida com a mesma qualidade, será essa a realidade? O desenvolvimento sustentável a partir da hidroeletricidade é praticamente impossível, visto que desde o processo de sua construção há inúmeros impactos ambientais envolvidos. Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Vamos agora conhecer os principais impactos ocorridos no meio ambiente. Durante a construção das barragens, áreas enormes são alagadas, inclusive as áreas florestais, resultando na morte de diversos organismos, muitos deles endêmicos àquela região. Algumas vezes, na tentativa de minimizar os impactos ocorridos, animais são capturados e inseridos em novas áreas. No entanto, parte deles não se adaptam à nova região e acabam morrendo. Outros adaptam-se, mas pela ausência de fatores que antes os cercavam, como parasitas e predadores, frutos de um longo período de evolução, estes proliferam intensamente, gerando problemas como desequilíbrio na cadeia alimentar. Muitas vezes, o curso natural do rio é alterado em função das áreas a serem alagadas, causando interferência nos ciclos naturais, reprodução e dispersão de peixes e outros animais. Além disso, as barragens contribuem para a elevação da temperatura local e mudança no ciclo das chuvas e da temperatura global, devido à emissão de gases estufa durante o processo de decomposição da matéria orgânica submersa. Este processo de decomposição
contribui com a liberação de substâncias tóxicas que podem corroer turbinas e gerar condições para que ocorra metalização do mercúrio. Outro processo envolvido é a eutrofização, pois com a proliferação das macrófitas, a luz chega com menor incidência na água, e somado à proliferação de bactérias decompositoras e à redução do número de ventos, que antes contribuía com a troca de gases, o teor de oxigênio é cada vez mais reduzido, levando à morte de diversos organismos, principalmente dos peixes. A piracema também é prejudicada. Em condições naturais, os peixes sobem ao longo do rio por quilômetros e com a queima da gordura, o sistema nervoso inicia a liberação de hormônios fundamentais para o processo reprodutivo. Com as barragens, muitos peixes morrem nesse percurso, ao contrário do que afirma o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se vocês saírem daqui e forem até Ipu, vocês vão perceber que lá foi feito um canal para que os peixes pratiquem a piracema de 112 metros de altura. Um canal em que na época da piracema os peixes sobem, fazem o que tem que fazer e voltam. Então os peixes vão poder transitar livremente, fazer a piracema, sobe a escada, procura um afluente e nós queremos preservar. Como se não bastasse todos esses impactos, em algumas construções ainda se utilizam desfolhantes para a limpeza de áreas de linha de transmissão, a fim de controlar o crescimento da vegetação local, resultando então na morte de diversos animais, contaminação de cursos de água e episódios de intoxicação exógena aguda. Estes são apenas alguns exemplos dos inúmeros impactos ocorridos durante a construção das usinas hidrelétricas. Com o desvio do curso do rio, quilômetros antes cobertos por ele se secam, deixando a população ao longo dele sem acesso à água, a peixes ou a meios de transporte. Em outras áreas, sob a influência do alagamento, a população é forçada a deixar suas casas e a mudarem-se para as cidades. Lá, precisam competir por trabalho com os migrantes que são atraídos pelas chances de conseguir emprego nas hidrelétricas. O aumento de imigrantes contribui para o crescimento de um grande problema, a prostituição. Nessas regiões, a prostituição tem crescimento exponencial, contribuindo para o aumento de DSTs e da taxa de natalidade. Há relatos, inclusive, de programas descontados diretamente na folha de pagamento dos trabalhadores das hidrelétricas. Outro problema, resultante da formação das represas, é o aumento do número de vetores de diversas doenças, como a malária e a esquistossomose. Tudo isso resulta em comprometimento da saúde da população local, já que saúde consiste no estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de enfermidade ou invalidez. Mesmo com todo esse impacto, a população muitas vezes não usufrui da energia produzida. É bem comum a ausência total de energia elétrica nas áreas impactadas. Então, eu pergunto a vocês, energia para quem? Para as grandes indústrias multinacionais? Será que vale realmente a pena? Afinal, que verde nós queremos?